Estava pensando como que a gente define um grupo de pesquisa depois de 10 anos. Como que você junta pessoas para criar um grupo de pesquisa? Eu sou Poliana Ferrari, sou jornalista, pesquisadora em mídias, lidero o grupo de pesquisa Comunidata, CNPq. E o Comunidata ele começou em 2015. A primeira disciplina que a gente teve no mestrado, essa turma inicial, foi com a Poli. Nós tivemos uma disciplina dela com estudos de interface, estudos digitais. Nós fizemos um trabalho chamado Cadê Noel? A gente era um grupo que tinha 4 pessoas, tinha o Eric, a Amanda, Mariane Vilegas e o Silvio Ferreira. E ele trata basicamente de um aplicativo para ajudar principalmente a criançada a entender quem foi Noel Rosa. E aí a gente acabou falando assim, vamos tentar colocar ele em algum congresso, né? Levar esse trabalho um pouco mais para frente. E a gente conseguiu. Em 2015 mesmo, a gente apresentou esse trabalho no Intercom. Que naquele ano foi o Intercom Rio. E a gente fez uma imersão, uma criação, surgiu artigo e tal, de levar para a vila o jovem em 2015, para a escola, por exemplo, já uma questão de educação midiática, como seria eles entenderem Noel Rosa. A gente apresentou esse trabalho no Hipertexto e fizemos uma publicação da revista Senac, que também trata de ambientes digitais, enfim. E entre 2015 e 2016 foi quando a gente deu esse pontapé que a Poli falou assim, vamos formar um grupo de pesquisa e basicamente nós 4 e mais umas 3 ou 4 pessoas formamos o Comunidata. Então o grupo nasceu meio assim, mas como que você mantém por 10 anos um grupo de pesquisa? Pesquisa é compartilhada, não nessa ideia de compartilhamento, de publicar, trocas reais, sinceras. E uma coisa que a gente fala pouco é que na academia tem muito ego, né? Lida diretamente com o seu conhecimento, com certa dimensão do saber. E você tem que abrir mão disso pelo outro, né? Participar da fala do outro, escutar, ler o outro, ler o amigo. Mas é humanista, talvez, de lidar com o ato de pesquisar. O fato do Comunidata lidar por excelência, com a contemporaneidade, né, nas suas relações entre a comunicação e a tecnologia, e a sociedade como um todo, né? A gente poderia até sintetizar um pouco, porque o Comunidata trabalha muito na perspectiva de uma relação de sociedade e tecnologia, e isso eu acho imprescindível. Desinformação e fake news é um tema que eu pesquiso desde 2016, muita gente no grupo pesquisa, somos mais de 20 pesquisadores. Trazer o aluno e inspirá-lo a ser pesquisador é uma tarefa monstruosa. Os alunos se rejeitam, de uma certa forma, a buscar conteúdo com mais profundidade. O conhecimento fica raso. Então, o papel hoje do pesquisador, além de trazer conhecimento para o mundo acadêmico, é inspirar as novas gerações, porque esse legado que a gente está deixando de uma forma ou de outra vai ter que trazer novos pesquisadores para que ocupem o nosso lugar no futuro. Para você liderar um grupo de pesquisa, você tem que ter um desassossego. Quem me falou isso foi a Lúcia Santaella, em 2012, na gravação de um outro documentário que chama Transcrever, e ela era uma entrevistada. E ela virou para mim e falou assim, Poliana, você tem um desassossego dentro de você. Pessoas desassossegadas dão boas líderes de grupo de pesquisa. Humberto Eco diz que há 2 suportes eternos, porque são perfeitos. A cadeira e o livro impresso. E é muito interessante você trabalhar num grupo de pesquisa que seja ativo e que você possa ter uma voz participativa, contributiva. É muito interessante, o que eu vejo no Comunidata é um grupo que preza pela diversidade, e isso é importante porque vai oxigenando a nossa própria pesquisa, da forma como a gente vê o objeto, né, de pesquisa, e a gente também contribui para oxigenar a pesquisa dos colegas. Então é importante as reuniões, é importante a questão da participação em capítulos de livros, isso é meio único na Comunidata. É uma característica muito interessante, porque de 2 em 2 anos no máximo a gente tem livros
dentro do grupo de pesquisa, são livros que são colocados à disposição. O pós-doc terminou agora em julho de 2024 e o resultado está aqui no livro que estou lançando hoje, 28 de agosto de 2024. Data realmente me fez crescer como pesquisadora. A gente já tem 8 livros. Em 2025, que a gente faz 10 anos, a gente vai sair o 9º livro, que é A Crise da Imagem. Esse foi o primeiro, em 2016. Todos têm trilha sonora, playlist de música. Todos são download gratuito, que eu faço questão. Né? Todos estão dentro daquele ODS 4, que é Educação de Qualidade e Acesso para todo mundo. Então, a gente pode comprar impresso? Pode, mas você baixa gratuitamente, acessa. A gente já fez projetos para Moçambique, sempre levando a língua portuguesa. E aí, contando um pouco, né, a gente teve o primeiro livro em inglês, 2020, né, que é o I. Eu e eu temos uma longa história juntos. Inclusive, escrevemos um livro juntos que está fazendo 10 anos, que chama-se No Tempo das Telas. Ela me convidou para traduzir um livro convidado, que é o Nossa, né, que eu traduzi para o I. A gente descobriu que a gente era lido em Portugal, que a gente era lido em Londres, e a gente nem sabia, descobrimos pelo Google Acadêmico. A gente publica pouco em língua inglesa, né? E a gente deve fazer isso porque eu acho que os autores brasileiros são muito bons e às vezes a gente é pouco conhecido. Um outro sentido de participar de eventos e publicar trabalhos é mostrar para os nossos pares, para os outros pesquisadores, os resultados dos nossos achados. A gente só pode melhorar como pesquisador uma vez que a gente apresenta as nossas conclusões e os nossos achados parciais para poder receber uma resposta. Comentários de colegas nos congressos científicos, pareceres nos periódicos acadêmicos e também, depois de trabalhos publicados, comentários ou respostas por e-mail que podem mostrar alguns pontos de melhoria ou contatos, novas ideias, sugestões para leituras, e com isso o nosso trabalho de pesquisa também vai se aprimorando. A gente só consegue ouvir os nossos colegas quando a gente fala, quando a gente escreve para eles. Então é importantíssimo também fazer esse esforço, esse trabalho de mostrar os nossos resultados para ter essas pesquisas. E um outro ponto importante é que, participando de congressos e também dos periódicos acadêmicos, nós podemos ouvir, ver as apresentações dos colegas e ler os trabalhos nos dossiês dos quais estamos participando, e com isso construir novas pesquisas, descobrir novos métodos, encontrar conceitos que são relevantes para o nosso campo e que nós não tínhamos conhecido antes. É um trabalho que é difícil porque uma parte grande do nosso trabalho como pesquisador é correr atrás dessas oportunidades. Oportunidades que vão desde editais de financiamento, procurar bolsas, procurar mecanismos para financiar as nossas pesquisas, compra de material, as viagens, as possibilidades também de apresentação, ficar de olho nos principais congressos na nossa área. Nós temos congressos gerais, né, na área de comunicação, por exemplo, o Intercom, temos os congressos que são setoriais de jornalismo, publicidade, relações públicas, e nós temos também às vezes pequenos grupos, seminários, às vezes de uma unidade, de uma universidade, ou então de um grupo de pesquisa, mas que podem ser extremamente valiosos porque eles estão focados em um conceito, um método ou um autor que nós estamos trabalhando. Às vezes trabalham com um objeto, um veículo que estamos estudando, e é bastante importante manter esse contato e estar presente nesses eventos para poder saber os principais resultados desses outros pesquisadores e apresentar os nossos resultados também. E é importante sempre publicar. Para o trabalho do cientista, a pesquisa que é publicada nos periódicos acadêmicos é o nosso objetivo principal. Não só porque é a mais bem avaliada, se você for tentar no futuro um concurso público, se você vai procurar no futuro um credenciamento na pós-graduação, se você pedir uma bolsa, a primeira coisa que vão avaliar é se você está publicando em periódicos acadêmicos que são credenciados. Mas é também porque o periódico acadêmico costuma ser o último momento da pesquisa. Você pode desenvolver um trabalho em uma disciplina, conversar com o seu orientador, ter esse primeiro contato individual do professor com o aluno, pode compartilhar esse conteúdo com colegas em seminários, apresentar um trabalho em um congresso científico e ter um feedback, uma melhoria para ele, e finalmente apresentar o trabalho consolidado e finalizado nos periódicos acadêmicos. É importante que não se morra na praia, você nada e você para no meio do caminho, seria uma perda muito grande nesse trabalho. Então é importante que
que se realize a pesquisa e procure fazer essa publicação também nos periódicos acadêmicos. A nossa área também valoriza ainda bastante as publicações em capítulos de livros, tanto os livros digitais que são disponibilizados online, quanto os livros impressos. A nossa área, as ciências sociais aplicadas, a comunicação em particular, ainda valoriza bastante esse tipo de publicação. Então também é importante ficar de olho nos convites que nós recebemos, as oportunidades nos grupos de e-mail de publicações de capítulos dentro desses espaços. É lógico que o periódico acadêmico ainda tem um impacto muito maior, porque a circulação dele é bastante interessante. Mas às vezes um livro bem focado, uma coleção que tem uma temática que é relevante para a gente, pode ser bastante interessante também para esse tipo de publicação. É um grupo PUC, porque nasceu dentro da PUC, né? Mas é um grupo também que tem a Luana Sena, que está fazendo doutorado na UFBA. É um grupo de pesquisa que me bota hoje dentro de um centro com pesquisadores que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo e que tem uma produtividade expressiva, né? A Poliana sempre à frente, organizando, motivando a gente a escrever e a contribuir para essas obras, que muitas delas são super acessíveis, né? Baixadas através de download gratuito, e tem uma linguagem acessível também para alunos da graduação. Então foi uma ponte muito bacana conhecer toda essa galera que pesquisa e que produz. A gente é um perfil ativo, a gente tem pesquisadores de outros lugares, a gente participa da Rede Nacional de Combate à Desinformação, é um dos primeiros parceiros há 4 anos da rede. Eu acabei achando um doutorado e um professor que aceitou o meu projeto de pesquisa na Nova Zelândia. Eu vim para Nova Zelândia com a família toda, já estou aqui há muitos anos, quase uma década, e já posso dizer que a Nova Zelândia é a minha segunda casa. Em termos de bagagem e experiência, eu acho que fazer um doutorado fora do Brasil é muito desafiador, porque o doutorado por si só é um processo difícil, fazer em outra língua é maior ainda. É um desafio dobrado, você precisa se expressar em outra língua, se fazer entender, justificar seu objeto de pesquisa, convencer as pessoas por que da sua análise, por que da sua tese, porque ela é inédita. Enfim, a Nova Zelândia especificamente, ela segue os padrões da Inglaterra, Canadá e Austrália. Então é uma estrutura de pesquisa bem fechadinha e inflexível. Então isso leva um tempo para a gente do Brasil entender. A experiência no Brasil para mim foi mais flexível, a gente abre muito mais para criatividade, possibilidades que eu não vejo tanto aqui. Aqui você tem que seguir a estrutura, e quando eu falo estrutura, não é só a estrutura do programa e do conteúdo, mas a estrutura de escrita. Então você tem uma forma específica de escrita que você precisa seguir, e isso leva um tempo para aprender. Então para mim foi um doutorado longo, doloroso algumas vezes, mas é um resultado muito legal e eu faria tudo de novo, sem sombra de dúvidas. Logo no começo do doutorado eu tive a alegria de participar de um estágio docente com a professora Poliana. Ela coordenava o grupo PUC-Check para trabalhar com desinformação, fazer checagem de informação, né? Era um laboratório de desinformação que trabalhava todas essas questões das fake news, de como fazer checagem. E aí eu participei de toda a construção ali do PUC-Check e da atuação dos estudantes da graduação. Isso foi muito bacana, assim. Quem tiver chance de fazer um estágio docente, eu acho que vale muito mesmo, porque você tem uma outra perspectiva, né, ali do trabalho, e essa perspectiva da docência, né, que eu acho que tem muita gente que está na carreira acadêmica que tem isso como propósito até. A Comunidade eu acho muito importante para o campo da pesquisa no Brasil como grupo. A Comunidade faz um processo muito interessante no sentido de acolher essas pessoas, né, de acolher todos aí para desenvolver as suas pesquisas. A gente sabe que o nosso cenário, né, nacional, nós não temos muito apoio para a pesquisa. A gente sabe que a área da pesquisa acadêmica, a gente sabe que esse tipo de envolvimento que as pessoas têm, muitas vezes é um território muito árido, muito difícil. Acho que pesquisa não está num Olimpo, não está muito longe de nós, tem que ser uma coisa do dia a dia. Eu vou contar
contar um pouquinho da minha trajetória e sobre o PRETID, o primeiro núcleo afroacadêmico do programa de pós-graduação de Tecnologias da Inteligência aqui da PUC. O nosso conceito é pesquisa e resistência através da educação, tecnologia e inovação, pensando na diversidade digital, no resgate da diáspora. O PRETID, ele pensa na questão de fazer uma intersecção entre tecnologia, entre sociedade, entre raça, e é resgatar as nossas origens, é resgatar as negritudes. Além de trazer pesquisa, além de tentar resgatar autores pretos, trazer para o programa de pós-graduação esse resgate e essa evidência desses autores que até então estava apagada, esse apagamento se dá pelo desgaste da nossa sociedade referente ao racismo, um racismo presente, um racismo estrutural. E costumamos dizer que não é o racismo, são os racismos. Minha relação com comunidade começou em 2018, num congresso chamado AB Cyber, que aconteceu em Juiz de Fora nesse ano. Estava estudando um fenômeno que acontecia naquela época, que eram os alunos em escolas filmando seus professores, falando meu professor comunista, meu professor doutrinador, como em um protesto. Então eu estava no AB Cyber, inclusive com o Felipe, que está aqui fazendo documentário, que estava fazendo o documentário da AB Cyber na época. Lá eu conheci o Comunidata, né, e tive esse primeiro contato. E achei bastante importante deixar claro que o trabalho de pesquisa é um trabalho que precisa ser constante, tanto para aluno quanto para professores, é uma dedicação grande que nós precisamos ter, e é importante lembrar sempre que nós estamos trabalhando com recursos que também são públicos, mesmo quem trabalha em instituições privadas, aqui na PUC, uma confessional, trabalhei na Metodista, também uma confessional, antes numa instituição privada, na FIAN, nós sempre trabalhamos com recursos que também são públicos, as bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, então sempre tem, inclusive para os professores, tive bolsas da FAPESP, sou bolsista do CNPq de produtividade, nós sempre temos investimento público para poder realizar pesquisa, participar de um evento, comprar um equipamento, material, livros, fazer inscrições, poder viajar e estar presente nesses eventos. Esses recursos são públicos e é importante que a gente mostre para a sociedade os resultados desse investimento na pesquisa. Então, sempre procurar mostrar e ter transparência sobre os resultados dos nossos estudos. Publicar os trabalhos em anais, publicar trabalhos em revistas acadêmicas. O primeiro sentido disso é mostrar para a sociedade que estamos produzindo. Nós vimos durante a pandemia muito questionamento sobre a validade da ciência, a importância da ciência. É nosso trabalho como pesquisador mostrar para a sociedade que estamos trabalhando e essas pesquisas têm reconhecimento internacional e são importantes e precisam ser continuadas. A tese de doutorado no TID e no Comunidata foi sobre produção de conteúdo gamer. Minha pesquisa foi olhar como que a produção de conteúdo acontecia nesse universo gamer, pensando principalmente e impactado pela pandemia que aconteceu em 2020, que foi quando eu depositei a minha tese, defendi a minha tese. Então é uma pesquisa que buscou olhar esse universo, olhar a produção de conteúdo de um modo geral, olhar o universo dos games, das adaptações dos games e como isso reverberava e como isso gerou a produção de conteúdo hoje que a gente tem num volume muito grande nas redes, na Twitch, no YouTube e que hoje alimenta essa indústria que é gigante, que é maior do que Hollywood hoje em dia. Com o isolamento social, os brasileiros passaram a gastar mais dinheiro com jogos eletrônicos. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos estados de pandemia. Chegou à marca assustadora de 1 milhão de casos em menos de 4 meses depois do primeiro caso confirmado. No fim de janeiro, a Organização Mundial da Saúde já havia decretado emergência de saúde pública internacional por causa da disseminação do Covid-19. Eu produzi a segunda edição do Como Sair das Bolhas no meio da pandemia, lancei em live 15 dias depois de ter perdido minha mãe e minha madrinha por Covid, né? E todos os 700 mil que eu lembro que poderiam, né, ter sido poupados se tivesse a vacina.
tinha bolsa, nesse outro governo que não tinha bolsa mesmo, e foi uma luta, né? E quando eu tava pensando em desistir, apareceu uma bolsa da pró-reitoria. E até eu conversei com a Poliana, eu falei, Poliana, eu vou desistir, tô desistindo. E aí ela falou, bom, você continua sendo pesquisadora, tal, porque eu tava realmente com a ideia de desistir, não tem bolsa, eu não consigo. E apareceu a bolsa da pró-reitoria e eu concorri e ganhei. Até hoje eu falo, nossa, isso foi muito importante para mim, porque para minha pesquisa, para a gente entender o valor, né? Que às vezes você está lá tão sozinho, tão solitário, tão falando, por que eu estou fazendo isso? Né? E isso foi realmente muito importante para mim, para eu continuar. Foi o que me deu um alívio ali para continuar. E a minha pesquisa no doutorado, eu fiz um jogo. E aí você fala, nossa, você fez um jogo? Sim, eu fiz um jogo. Você com toda a tecnologia, não tinha um vídeo, não tinha um joguinho, não tinha nada para educação infantil, sendo que a BNCC preconiza isso. Acabei de defender um mestrado aqui no TID. O meu tema de pesquisa foi a questão de desinformação. Eu estudei esse assunto no recorte da cobertura de jornalismo internacional da guerra da Ucrânia. E eu fiz isso através dos podcasts brasileiros e tentando entender como eles cobriam o assunto, se desinformação era um tópico importante, se ela tinha relevância na cobertura principal da guerra e como ela aparecia, né? Eu fiz uma iniciação científica com a professora Poliana. Na época, ela já me conectou com um grupo do Comunidata. Eu, naquela época, estava estudando a questão de podcast também, mas sobre como o podcast jornalístico tem um quê de narrativa, tem um quê de profundidade, como o podcast se conecta com o seu antecessor, né, o meio rádio. E aí, no caso, eu fiz essa correlação na iniciação e segui nesse tema no mestrado. Entrei no Comunidata em 2016. Já são aí, acho que uns 8 anos. Vim para o mestrado para estudar sobre imagens efêmeras nas mídias sociais. Eu pesquisava sobre design de moda e como as imagens de moda realmente geravam desejo e elas eram cada vez mais efêmeras e cada vez em mais volume, né? Era a época do Snapchat que estava bombando aqui no Brasil e o Instagram tinha acabado de copiar essa linguagem, né, dos stories. A gente foi olhando cada tipo de inovação que as Big Techs aplicavam e como a linguagem foi evoluindo em vários sentidos, no sentido mais comercial, que interessava as Big Techs e as próprias marcas, muito mais do que o usuário comum, e depois para ser cada vez mais popularizada e estar em quase todos os tipos de redes sociais, né? Até o LinkedIn, por exemplo, adotou uma época, e tudo com base no Willem Flusser, como fundamentação teórica, que é o pesquisador, né, o filósofo tcheco-brasileiro que admiramos pra caramba. Acho que a lembrança mais legal do Comunidata que eu tenho são as viagens, né? Em que a gente pôde representar o grupo, ir nos congressos, na ABCiber, no Intercom. Foi tudo muito proveitoso, assim, muito útil, porque os pesquisadores trocam ideia o tempo todo, falam sobre suas pesquisas, sempre tem insights bacanas entre o grupo e também com outros grupos de pesquisa. Apareceu uma chance de eu trabalhar na Meta, né? A empresa do Facebook e do Instagram. E depois de 8 fases do processo seletivo, muitas entrevistas aqui nos Estados Unidos, provas, enfim, um dos diferenciais foi justamente eu estar pesquisando sobre as redes sociais, né? Então, posso dizer que valeu a pesquisa de doutorado para o meu meio profissional, porque eu consegui também por causa do doutorado, a vaga na Meta, um projeto de 1 ano para conseguir trabalhar com creators e criar campanhas de mídia para que eles tivessem mais sucesso no Facebook e no Instagram. Oi, meu nome é William Cruz, eu sou programador e jornalista, criador do projeto Vadbike, e hoje eu vim falar com o pessoal do grupo Comunidata sobre como eram feitas as pesquisas minhas de estudo e de trabalho desde os anos 80, que era tudo offline, tudo em papel impresso, até hoje em dia que eu uso a IA para me ajudar e ela me ajuda bastante. Existe um risco de desalfabetização de quem fica utilizando a IA para fazer o próprio trabalho, só que essa pessoa ela não vai conseguir progredir muito profissionalmente, porque a IA não resolve sozinha todos os problemas. Se toda vez que ela precisar fazer um trabalho, ela depender da IA, usar ela como aquela muleta, ela, na hora que aparecer um problema que a IA não resolve, ela também não resolve. E a IA não consegue prever os problemas futuros que um bom profissional tem que prever quando está fazendo o seu trabalho.
Então essa pessoa não vai ter uma carreira muito longa ou muito brilhante, porque quem está fazendo o trabalho para ela é o computador. E fui começar o doutorado aí pensando, né, em como dar continuidade, aprofundar essa pesquisa nos movimentos sociais, na questão das redes, né, do uso das redes como instrumento de luta, como instrumento de resistência, como instrumento de articulação. Eu comecei a construir, a partir do conceito, né, de uma proximidade que eu tenho com um movimento específico, que é o MST, vendo a centralidade que tem na luta do MST a soberania alimentar, eu fiz uma conexão que para mim fez muito sentido da soberania alimentar com a soberania digital, né? Que são questões que vêm sendo recentemente combinadas a partir de uma visão da soberania popular, que é o quê? É a visão da construção da construção social participativa, com as comunidades, os grupos populares sendo ativos na definição das estratégias, dos objetivos, tanto na área da produção de alimentos, aí, quanto na área do digital. Então, eu comecei a fazer essa articulação aí, né, e investigar como isso se dá com o uso da tecnologia. Minha pesquisa do doutorado, eu estou investigando a relação da geração Z com a presença, com o próprio tempo, com as telas, e como isso tudo afeta a imaginação desses jovens entrantes no mercado de trabalho em relação ao futuro do trabalho. Eu estou olhando para a presença, para a ansiedade e, de certa forma, também para como o futuro do trabalho ele vem sendo elaborado por essas novas gerações. Talvez aquele a que eu mais recorro de tempos em tempos, tudo volta a ele para mim, é o Byung-Chul Han. Naturalmente, tive o primeiro contato com ele na Sociedade do Cansaço, olhando para a Sociedade do Desempenho, Performance, e depois me apaixonei por outras obras, como O Desaparecimento dos Rituais e o livro Não Coisas. Quando você pertence a um grupo de pesquisa, é bem interessante como você passa a ter um novo respeito no mundo acadêmico. Primeiro porque a gente tem uma chancela de uma equipe de docentes, de educadores, que sabe o que está falando e que tem muito conhecimento. O Comunidata, em todo esse processo, ele é extremamente importante para mim, né? Ser membro de um grupo de pesquisa validado não só pela PUC São Paulo, mas pelo próprio CNPq, né? Valida para a gente essa força, sabe? Essa presença do pesquisador nos eventos e aqui mesmo também na PUC. Eu entro no Comunidata a partir do momento que eu começo a fazer o mestrado. A participação no grupo, de maneira geral, tem sido interessante, porque eu consigo absorver parte das pesquisas do pessoal, o que eles estão pesquisando, qual a contribuição do que estão fazendo, o que encaixa na minha pesquisa. Uma das contribuições foi a sugestão de um pesquisador em fazer uma disciplina em outra instituição. Ele sugeriu que uma disciplina na ECA, foi bastante interessante fazer lá também. Acho que essa é a questão interessante numa pós, você poder extrapolar as fronteiras, né, os muros da instituição que você está fazendo. Olá, eu sou Beatriz Rocha, sou analista de projetos no CEWeb, que é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que foi criado para implementar as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet, que é o CGI-BR. Aqui no NIC eu sou analista de projetos, meu tema de pesquisa é sobre crianças na internet, com foco principal em controle parental e garantia dos direitos das crianças através do design das plataformas. É um tema muito importante que deve ser pensado, né, em todos os sentidos. Muito se fala que as crianças não estão presentes na internet, mas elas estão. Existem dados que evidenciam isso, principalmente dados feitos através do Comitê Gestor da Internet, né, que evidenciam que as crianças estão na internet e que elas precisam de cuidados, né?
E o controle parental pode vir como um mediador, né, como uma solução, mas não é o único, né? Em tempos de jogos de azar e inteligência artificial, fake news, é muito importante a gente pensar na relação das crianças com a internet e como que os pais podem servir como uma orientação, um mediador dessa relação. Atualmente eu tenho ponderado, né, entre os desafios do controle parental, porque são muitas informações, muitas coisas para os pais saberem, se interessarem, ir atrás, né? E muitas vezes eles não têm onde achar essa informação, muitas vezes, ou até tem essa informação, mas não tem tempo e uma rotina, né? Então, eu tenho tentado colocar a realidade, né, das famílias brasileiras, pensar nessa realidade e levar para a minha pesquisa, né? Porque não adianta a gente colocar na mão dos pais, sendo que é um tema que a gente tem que trabalhar como sociedade, né? Um autor que eu tenho trabalhado e que tem me feito quebrar a cabeça é o Jonathan Haidt, com o livro Geração Ansiosa. Eu acho que é uma indicação para quem quer trabalhar e quem quer ler sobre crianças na internet, porque traz muitos questionamentos, ao mesmo tempo tentar colocar os conceitos que ele traz na realidade é muito difícil, mas ao mesmo tempo é um desafio. Eu sou a professora Alessandra Barros Marassi, eu fiz o mestrado e o doutorado lá na Comunicação e Semiótica da PUC, e aí eu fui fazer depois uma pesquisa de pós-doutorado na Escola de Comunicação e Artes da ECA, da Universidade de São Paulo, em que eu estudei o consumo sustentado pelos algoritmos, ou seja, um consumo que, na verdade, nem é sustentado, ele é afetado pelos algoritmos em plataformas digitais, e como isso tem atravessado todas as nossas atividades hoje no ambiente digital. Agora, o meu segundo pós-doutorado, ele tem uma pesquisa que está intitulada O Atravessamento das Tecnologias de Inteligência Artificial, muito na vertente do letramento, da transparência, de uma análise ética, né, nessas práticas diárias, cotidianas, e também voltada para o consumo, para as marcas, como que elas estão trabalhando com isso. Para isso, essa pesquisa, eu abordo muito o trabalho do Eric Landowski, né, do livro Interações Arriscadas. Tenho aí um planejamento já de pesquisa, sendo professora hoje da graduação, né, eu sou professora hoje na graduação, então eu me organizo para, junto com o meu trabalho, dedicar um tempo para pesquisa e publicação, que é um desafio hoje para nós, né, no Brasil, ser pesquisador, participar dos congressos. Sou professora da PUC, São Paulo, na área de publicidade e propaganda, dou aula também para multimeios. Sempre no mestrado, no doutorado, né, ou mesmo na fotografia ali, lato sensu, o meu objeto de estudo sempre foi a fotografia. Entender o processo de criação nos meandros da criação fotográfica, né? Então, meu doutorado foi nessa área, né, voltado também para o estudo da fotografia ali no seu âmbito da criação. E a minha primeira contribuição com esse grupo de pesquisa é a elaboração do capítulo para o livro A Crise da Imagem. Esse capítulo eu escrevo junto com uma colega de trabalho, Micila Cardoso, que também faz parte do grupo, ex-orientanda da professora Poliana. E nesse capítulo nós tentamos entender, né, ou propor uma reflexão sobre como a inteligência artificial elabora o processo de criação voltado para a devolução de uma imagem, né, gráfica. No caso, a gente estuda esse aspecto da construção da imagem elaborada pela inteligência artificial a partir de um input, né, que se dá, mas pelo âmbito ético ainda não se tem toda o entendimento de como ela elabora, né, quais bancos de imagem, né, ou quais bancos de dados ela acessa para elaborar essa imagem, né, que ela vai devolver a partir desse input dado pelo ser humano ali.
Então, tem todo um aspecto ético que seria interessante trazer para reflexão, né? Da onde vêm essas imagens? Quais são as imagens que ela usa? Né? E nesse viés, a gente tenta também propor uma questão que talvez seja já direcionando, né, para uma consideração muito particular, que é o uso de banco de dados do próprio artista. Né? Então, o artista ele vai ali elaborar o seu banco de dados, né? Essa inteligência artificial ela pode ser treinada a partir desse banco de dados do próprio artista, que depois vai requerer dela uma devolutiva de imagens. Né? Então, nesse viés, poderia ser uma solução, né? De não usar bancos de imagens que não se sabe de onde vem, né? Obviamente ela foi treinada com algum banco de imagem ou com vários bancos, né, de dados, mas o que a gente propõe nesse capítulo é justamente trazer essa reflexão. De repente, o uso da própria rede, né, dos próprios dados do próprio artista ali que está usando essa inteligência artificial para elaborar outra imagem. Entrei no Comunidata em 2022, através do mestrado na PUC São Paulo. Eu pesquiso deepfake e reconhecimento facial. Então, meu tema de pesquisa foi se o nosso rosto ainda é nosso, muito para investigar se o rosto, que é a coisa que mais personifica uma pessoa, ele de fato é de propriedade da pessoa hoje, dado que estão criando várias imagens dos nossos próprios rostos para desbloquear a conta bancária, para desbloquear acesso a prédio, também para criar conteúdos a partir da sua própria imagem, e também como que o reconhecimento facial, que tem as suas limitações, favorece para que as pessoas que criam deepfake comecem a criar mais a partir do acesso e de pegar essa informação nas nuvens públicas que a gente tem por aí. A pesquisa responde que o nosso rosto não é nosso, e a partir disso, um capítulo do meu mestrado está no livro da professora Poliana, que é o Descendente de Elisa, que é o livro de 2023 do Comunidata, mas para chegar na pesquisa foi muito difícil desde da escolha do tema, porque você se critica muito o tempo inteiro até você ter um tema com um recorte interessante, que seja relevante sobre o ponto de vista social, que facilite a leitura de quem vai consumir o trabalho e também para fugir daquela linguagem simplesmente e puramente acadêmica, e que você consiga ter um acesso à sociedade para que as pessoas reflitam sobre o tema pesquisado e contar com o apoio da orientação para não desistir, para conseguir seguir em frente, para não desanimar. Muitas vezes dá um desânimo, você critica o tema, você está trabalhando e estudando ao mesmo tempo, e numa pesquisa que muda o tempo inteiro. Quando a gente fala de deepfake, cada dia é um fato novo, né? Começou com as pessoas criando em softwares muito caros, quando termino a pesquisa a gente já está falando de live deepfake, onde as pessoas fazem deepfake em 30 segundos a partir de captação de imagens simples suas. Então, é gratificante ver como a pesquisa ela ganhou corpo, como a Comunidata consegue contribuir para essa discussão, porém, trabalhar com pesquisas de tecnologia atual e inteligência artificial generativa exigem que você fique se atualizando o tempo inteiro, e em algum momento você tem que dar um porque sua pesquisa precisa finalizar e a inteligência artificial e a tecnologia elas estão avançando o tempo inteiro. Gente, estou muito feliz de estar aqui, né, com o João, com o Felipe. Esse documentário discute como fazer pesquisa, e quando vocês me contaram, né, que estive aqui vendo do Hamlet, que a vida é pesquisa, e a gente tão preso, né, CAPES, CNPq, conseguir uma bolsa, e as pessoas, né, será que eu vou ser pesquisador? Será que eu pago o boleto? Porque é isso, pesquisador nesse país, né, ganha uma fortuna, não consegue nem pagar o boleto. E como que é pensar a vida como pesquisa? Nossa pesquisa é um modo de vida em pesquisa e em ato, né? Então eu sinto que a resistência da consciência, de compartilhar a sabedoria, de compartilhar a consciência, não é à toa que a gente está aqui numa biblioteca,
né, com os mestres, com as mestras, porque sempre foi resistência. A história como um todo foi resistência, porque sempre quiseram calar a sabedoria ancestral, a sabedoria da consciência, né, a sabedoria dos mestres e das mestras. A gente tinha isso, aí vieram para cá, fizeram a peça, vimos que funcionava, que as pessoas, começamos com contribuição espontânea, ficamos 10 meses em cartaz, que não existe mais isso na cena teatral. Você fica 3 meses, recolhe tudo, tenta uma viagenzinha para Sorocaba, para Piracicaba, para onde tem Sesc, e aí começa a aparecer, cara, e se a gente incubasse cursos de outros parceiros? Pô, legal, vamos colocar. E se a gente tivesse uma pequena cantina para servir alguma coisinha? Então tudo isso vem ajudar a gente a se movimentar no capitalismo. É muito importante trabalhar em um grupo de pesquisa. É no grupo de pesquisa que a gente vai ter uma relação bastante direta com os nossos orientadores e com outros colegas que estudam temas que são próximos e relevantes. Eu participo aqui do Comunidata já há 3 anos e esse é um grupo bastante consolidado que está comemorando agora uma década e é muito importante participar de grupos. Eu sempre participei também de grupos de pesquisa na Universidade de São Paulo, na Metodista, e o grupo Comunidata tem uma experiência bastante importante de ter uma conexão bem grande entre a liderança, né, principalmente na figura da Poliana Ferrari, e os seus alunos. Então, os mestrandos, os alunos de graduação, os doutorandos, os pós-doutorandos, têm contato nas disciplinas, nas reuniões e nas produções coletivas. Uma das questões que mais me atraiu de participar aqui nas pesquisas, junto com a Poliana, são os trabalhos nos livros. Então, os livros coletivos que são organizados pelos membros do grupo são uma forma bastante interessante de conhecer a pesquisa do grupo fazer as suas pesquisas serem conhecidas por outras pessoas e também de a gente pensar agendas focadas de trabalho coletivo. Então a gente poder chamar pesquisadores do grupo que estão interessados a partir de perspectivas diferentes, com metodologias distintas em um tema, um objeto comum, e cada um faz um capítulo, tenta discutir aquela questão a partir de um conceito, de uma metodologia diferente. Essa é uma forma bastante interessante de construir uma obra coletivamente. E é muito importante também obras que comemoram, né, a trajetória dos grupos de pesquisa. O livro comemorando agora os 10 anos do Comunidata é uma publicação bastante importante porque ele vai mostrar a trajetória do grupo, os seus principais integrantes, e vai mostrar também como esse trabalho do Comunidata foi feito, continua sendo feito e vai continuar sendo feito também no futuro ainda por bastante tempo. E a pesquisa tem esse papel de não ser um número na CAPES, né? Não ficar sendo um volume para você pontuar porque você está na pós ou porque você conseguiu uma bolsa, mas acho que para a gente ter trocas, né? A gente faz rodas de leitura em sebo, já fizemos em restaurante, a gente lança livro fazendo debate, sempre no perrengue, porque acho que falta investimento em pesquisa, mas a gente continua. 2024 a gente tem 2 lançamentos. Descendentes de Elisa é o nosso livro coletânea que acabou de sair esse ano. Está sendo lançado de novo na Abciber, inclusive eu estou falando aqui, ele está sendo lançado em Florianópolis hoje. Elisa foi o primeiro chatbot, né? E a gente faz uma viagem no tempo, tipo, como que é conviver com a IA, já que a gente não vai se livrar da inteligência artificial, né? Mas como que a gente privilegia o humano. Fico mostrando os livros que eu tenho o maior orgulho da nossa produção. Esse é meu, mas também faz parte do grupo de pesquisa. Foi a Livre Docência, também esse ano. Fiz uma Livre Docência sobre inteligência artificial, colonialismo e desinformação. Tem uma vontade do grupo, é uma vontade minha já faz um tempo, mas não consegui ainda, que a gente leve esses livros que são ODS gratuitos, tipo para lugares, né, que tenham língua portuguesa, né, do continente africano, e que a gente faça parcerias, enfim, todos os lugares que é possível que fale língua portuguesa. Ser pesquisador, quem está fazendo mestrado, quem está começando doutorado, a gente não para de ser pesquisador porque terminou o mestrado ou doutorado, a gente é pesquisador a vida inteira.